Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Centro Espírita Boa Nova, de Feira de Santana, e convidamos os irmãos para a prece inicial. Senhor Jesus, neste momento damos início à nossa tarefa, rogando as Tuas bênçãos e a proteção de nosso bom Deus. Nos abençoa, Senhor, nos fortalece, e é em Teu nome que damos por iniciada a tarefa, formulando votos de muita paz para todos nós. Oi, gente, nós estamos dando início à nossa tarefa de hoje e o mês de abril, hoje são 7 de abril de 2020, nós vamos fazer, na verdade, uma homenagem ao Livro dos Espíritos. E nada mais justo do que estudar o Livro dos Espíritos. Então, eu estou aqui com meus companheiros, né, da bancada, vão se apresentar e nós vamos estar estudando o Livro dos Espíritos. Eu sou o Cid Gleia Amorim, expositor espírita e trabalhador do Centro Espírita Boa Nova. Nós vamos realizar um debate e esse debate vai ser um estudo verdadeiro de algumas partes do Livro dos Espíritos que vai servir para nossa reflexão e para nos incentivar a estudar mais esse livro que encerra ou traduz toda a filosofia da doutrina espírita. Então, conte com a gente, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Boa noite, gente. Meu nome é Edmilson Neto. Estou aqui hoje fazendo parte desse debate espírita, na qual estamos homenageando o Livro dos Espíritos, como nosso irmão Cid Gley falou. E eu gostaria de mandar um abraço para o Centro Espírita Aristóteles Peixinho, na cidade de Exu, Bahia, que estão sempre acompanhando os nossos trabalhos, o programa Vivendo com Jesus e as nossas doutrinárias também. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Júnior. Para mim é um prazer enorme estar aqui no Centro Espírita Boa Nova, nesse debate espírita. Gostaria de saudar todos os centros espíritas de Feira de Santana e região e mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando por essa live. Cid, iniciando o nosso debate, eu queria que você explanasse um pouco, falasse um pouco sobre Deus e o infinito, né? E respondesse essas 3 perguntas. O que é Deus? O que devemos entender por infinito? E poderíamos dizer que Deus é o infinito? Se a gente for analisar junto com o Livro dos Espíritos, a gente vai perceber, Júnior, que Deus e o infinito são coisas assim bem distintas, né? O que é Deus? Kardec, quando fez essa colocação, ele foi muito inteligente, porque ele não personificou Deus. Ele vem perguntar o que é Deus e não quem é Deus. Aí já tirando essa história mitológico-religiosa de que Deus é uma personificação de um homem barbudo, idoso, que está nos céus, apontando os destinos humanos. Na verdade, Deus é um ser espiritual. Deus é a causa de todas as coisas, é a fonte de tudo que existe. Então Deus, ele vai ser um ser, ele não vai ser uma pessoa. É o nosso Criador. Conforme diz o Espírito Joana de Ângeles, Deus, Jesus, fora quem mais bem traduziu Deus quando o chamou de Pai. O nosso Pai que está nos céus. Trazendo aí a grandeza dos sentimentos e que, por mais que tenhamos na nossa mente toda a sublimidade, nossa capacidade humana ainda é muito pequena para abranger um ser de infinitas perfeições. E quando a gente vai falar aí o que a gente deve entender por infinito, o infinito é aquilo que não tem fim, é o desconhecido. Por exemplo, o espaço universal é infinito, ele não tem um limite. Aí Kardec ainda pergunta, o que haveria para lá, se houvesse, né, um fim no universo, no espaço universal, o que haveria para além desse limite? Daí a gente vai perceber que a ciência vai demonstrando cada vez mais espaços que se perdem sem fim, abrangendo N galáxias e outros tantos corpos celestes, demonstrando a infinidade desse espaço. E quando nós vamos para o mundo mais rarefeito da matéria, aquilo que é mais etéreo, a gente vai chegar a estados mais profundos da matéria, chegando ao plasma, à energia, e vai perceber que a vida atua de uma forma muito mais infinita. Então o infinito é aquilo que não tem fim, é o desconhecido. Aí quando a gente vai analisar, poderíamos dizer que Deus é infinito
Não, poderíamos dizer que infinitas são as perfeições de Deus, as qualidades. Quando Kardec vai estudar em O Livro dos Espíritos, juntamente com as entidades venerandas, a gente vai entender que Deus tem infinitas qualidades. O amor, a bondade, a sabedoria, a luz, a inteligência, a misericórdia, todas as qualidades que nós dermos, nós vamos perceber que são pequenas e são poucas para um ser perfeito. Porque se ele não fosse perfeito, provavelmente algum outro ser haveria acima dele. Como ele é o nosso Criador, é a causa primária de todas as coisas, a ele tudo devemos e a ele devemos reverenciar, porque é o nosso genitor divino, é o nosso Criador. Bom, Cid, interessante, né? É importante a gente perceber como nós ainda somos muito limitados na compreensão de Deus, como a gente ainda busca isso desde quando somos humanidade, desde quando a gente se entende enquanto humano, quando a gente teve consciência da nossa existência, quando a gente buscou essas explicações de onde viemos, para onde vamos, quem nos criou. E a gente não tinha conseguido ainda entender Deus de fato até essa resposta, até a vinda do Cristo e até a resposta do Livro dos Espíritos, né? A resposta que os Espíritos nos trazem sobre o assunto, que até o momento, ao meu ver, é a resposta mais completa sobre o assunto. Nós ainda temos muito o que entender em relação à divindade, à grandeza de Deus. Nossos sentidos ainda são muito limitados também para compreender isso. Sim. E acredito que à medida que nós formos evoluindo, nós vamos aumentando essa compreensão cada vez mais. Mas a gente pode entender, nós podemos perceber a existência de Deus através de algumas provas que os próprios Espíritos trazem para a gente no Livro dos Espíritos. E aí eu queria que você dissesse para a gente quais são as provas da existência de Deus. Neto, é interessante. Quando a gente vai analisar sobre as causas da existência de Deus, não é difícil. Basta a gente voltar os olhos para a natureza. Como dizem os Espíritos, né? Num axioma onde aplicais as vossas ciências. Tudo que é da ciência é buscado na natureza. Então, basicamente, né? O que é primário. Então a gente vai analisar que basta olhar ao nosso redor para ver a existência de Deus. Uma flor, uma planta, o sorriso de uma criança, existe perfeição, existe grandeza mais extraordinária do que uma gestação, onde ali durante as semanas que correm, a gente vai ver a formação de uma vida. Existe coisa mais bela do que um sorriso de uma criança pura? Não existe. Em que a gente vai observar uma flor que desabrocha e traz depois a semente, depois os frutos para alimentar a vida humana. Joana de Ângeles, espírito, ela diz que as flores são os autógrafos de Deus na natureza, nas páginas da natureza. Então, olhar ao nosso redor e principalmente nessa vida cotidiana, a gente vai perceber que é difícil. E ao mesmo tempo é muito fácil. Muitas vezes o ser humano se angustia tanto com as dificuldades e os desafios, os enigmas humanos, e esquece às vezes, antes de sair de casa, de olhar a natureza, de ver o céu, o nascer do sol, ou às vezes no final do dia, de olhar o céu estrelado, né, o zimbório, e agradecer a tanta grandeza que nós temos. Nós, seres humanos, temos muito mais para agradecer e quase nada pedir, porque Deus é o nosso Criador e sempre vai estar aí querendo a nossa felicidade. Ainda complementando, a gente vai ver nas perguntas 5 e 6 de O Livro dos Espíritos que Kardec comenta sobre a questão do sentimento, né, que muita gente tem sobre a existência de Deus. E a gente vai perceber que é de fato o sentimento de que existe um ser verdadeiro, supremo a todos nós. E se assim não fosse, se fosse até produto da educação adquirida, os selvagens, as pessoas que não tiveram determinadas experiências para ter uma herança cultural, social, não teria também esse sentimento, porque a gente vai encontrar isso na cultura de grandes povos que reverenciam
as divindades, mesmo que interpretem o Deus da sua forma através da mitologia. Mas o sentimento de que Deus existe é a grande prova de que realmente Deus existe. Deveremos então obedecer a essa voz íntima positiva que fala dentro de nós, nos trazendo a escolha do bem e do mal, uma vez que as leis de Deus vão se encontrar na nossa consciência. Então, Cid, só complementando sobre esse sentimento intuitivo, né, que os homens trazem consigo da existência de Deus, é interessante lembrar que isso é muito antigo, né, e que, sim, como você mesmo falou, o sentimento maior é de que Deus existe. Em povos primitivos, já era evidenciado a cultura de um Deus supremo, de um Deus maior, e existem diversas evidências. As pinturas rupestres são uns exemplos, os índios também. Então, esse sentimento intuitivo de que Deus existe só reforça isso que você acabou de falar, de que sim, é o sentimento de que Deus existe. Nós vamos ver que no Livro dos Espíritos também vai se falar sobre a causa de tudo que existe e se atribui que a causa esteja na matéria. Na verdade, os Espíritos nos falam sobre o fluido cósmico universal, que é a fonte de todas as coisas que existem. Porque se a gente pegar um objeto material, a gente vai perceber que ele é um conjunto agregado de matéria que forma aquele objeto. Se formos mais adiante, no mundo microscópico, a gente vai entrar aí no mundo molecular. E a gente vai notar então, com os espíritos, que o fluido cósmico universal seria essa matéria elementar, a partir da qual todas as coisas existem, do ponto de vista objetivo e dessa vida material. Então, daí a gente já tem uma noção da grandeza do nosso Criador, porque se a gente for fazer uma analogia, a gente vai perceber uma obra e um autor. Por mais que a obra seja belíssima, ela não é o autor. Ela é a obra feita pelo autor. E Deus e a criação são coisas muito distintas. Mas como a gente vai observar a natureza, tantas coisas que não foram criadas pelo homem, e sim obras de uma inteligência superior, a gente já tem uma tradução da perfeição do nosso genitor divino. Daí, pela obra se reconhece o autor, pela beleza da natureza, pela beleza dos acontecimentos. Quantas vezes a gente recebe livramento na nossa vida e é obra de uma força superior que ali naquele momento nos protegeu. E isso a gente vai notar o quanto Deus é perfeito em nossa vida. Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso debate de hoje, Kardec ele pergunta aos espíritos sobre a natureza íntima de Deus. Em algumas perguntas que ele faz sobre esses atributos da divindade, atributos de Deus. Ele pergunta que pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? O que os espíritos respondem? Que não. A gente não consegue compreender a natureza íntima de Deus porque nos falta o sentido. Então, os nossos sentidos materiais não conseguem compreender Deus ainda. E aí depois Kardec, como sempre didático, ele continua suas perguntas e ele vai perguntar, o homem vai vir a conhecer então a natureza íntima de Deus? O que os espíritos vão responder? Sim, à medida que a gente for se desfazendo mais da matéria, à medida que nós formos evoluindo, à medida que a gente for sublimando mais, nos tornando espíritos puros e espíritos mais perfeitos. Nós podemos dizer que aquele que realmente entende Deus, que pisou na terra, é o Cristo. A pessoa que mais entende Deus, tanto é como o Cid falou mais cedo, que o classificou muito bem como Pai. O Cristo, sim, como espírito puro, como espírito perfeito aos nossos olhos, ele consegue compreender a natureza íntima de Deus. À medida que nós formos evoluindo, nós vamos nos aproximar mais desse entendimento. E aí, Deus vai ficar um pouco mais claro para todos nós. Nós vamos nos aproximar mais do entendimento que o Cristo já tinha sobre Deus, sobre o Pai, há mais de 2000 anos atrás. E aí, Kardec também continua perguntando, quando ele fala, se a gente não pode compreender então a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de suas perfeições? E aí, os espíritos respondem a ele que sim, de algumas perfeições de Deus, já que a gente não vai conseguir compreendê-lo totalmente. E ele fala, o homem se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria, ele as entrevê pelos pensamentos. Então, à medida que a gente for se elevando, mais a gente vai se aproximar do Criador e mais nós iremos compreender a sua natureza íntima.
Kardec ele também comenta, Neto, nessa parte dos atributos da divindade, que as inferioridades do homem não o permite compreender a natureza íntima de Deus. E que à medida que esse homem ele vai possuindo uma evolução, né, vai deixando toda a inferioridade, deixando a questão da matéria de lado, é que ele vai tendo um progresso evolutivo. E um exemplo disso são as grandes descobertas, né, os grandes feitos pelo homem, à medida que ele vai adquirindo essa evolução, diminuindo toda essa carga relacionada à matéria. Mas é muito interessante mesmo, viu, Júnior? Porque assim, à medida que o homem amadurece, Deus permite que ele mergulhe nos mistérios do universo. E a gente vai perceber que é preciso que a verdade chegue ao seu momento, né, ao seu tempo. Existe um fato interessante colocado no Livro dos Espíritos, que os espíritos se encontram fora do corpo físico, que são os espíritos dos grandes gênios, que eles buscam novas ideias, novas descobertas, e quando voltam ao corpo físico, a gente vê explodir aí na ciência, na educação, a tecnologia de ponta, a medicina com novos inventos e descobertas, e tudo isso é uma prova de que Deus permite que a luz não ofusque, mas ilumine à medida que nós temos capacidade de aceitação. Então, dirigindo a palavra agora ao nosso irmão Edmilson, né? Eu queria te perguntar, Edmilson Neto, a respeito de quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Não temos uma ideia completa de seus atributos, ou para Deus falta mais alguma coisa? Porque esse Deus é perfeito. Eu quero saber se eu consegui aqui encerrar as qualidades de Deus. É interessante, Cid, a gente analisar isso, porque para o nosso sentido humano, como nós falamos que os espíritos respondem a Kardec, isso sim já está perfeito, já está completando de fato o que seria Deus, pois esses são os seus atributos. Sim. Mas ele é muito mais do que isso, mas nós ainda não conseguimos compreendê-lo completamente. Mas esses atributos que você falou, os próprios espíritos vão mostrar para Kardec que são sim verdades. E são verdades racionalmente, não simplesmente verdades para que a gente aceite e dizer amém aquilo porque os espíritos disseram. Não, para que a gente pense de fato que esses são os atributos de Deus. Quando eles falam que Deus é eterno, a gente tem que perceber que sim, porque ele não tem um início e nem terá um fim. Ele sempre existiu e sempre irá existir. Verdade. Quando eles vêm trazer também que Deus é imutável, isso é interessantíssimo para o nosso próximo ponto, quando nós iremos falar um pouquinho sobre o panteísmo, não é? Porque Deus é imutável, ele não tem mudanças, não tem como ele está submetido às leis da natureza como nós que somos seres materiais. E aí vem um outro ponto, Deus é um ser imaterial, ele não vai estar submetido às leis da matéria. Ele sim, ele criou a matéria, ele criou todas as leis que regem o nosso universo, e isso faz com que o nosso universo funcione sozinho, de fato, como com as leis que ele criou, as leis universais que foram criadas por ele. E aí por aí vai, todos os atributos que você falou, como por exemplo, Deus é único, não há como existir logicamente dois ou mais deuses, ele tem que ser único de fato, porque se assim o fosse, ele não seria Deus. Ele sempre existiria algo que estaria em combate com ele, duas forças em combate. Quando fala que ele é onipotente também, é um dos seus atributos. E, finalizando, os Espíritos nos mostram que ele é soberanamente justo e bom. Que ele fala que as sabedorias das leis divinas revela-se nas menores como nas maiores coisas, ou seja, na sua criação, em tudo o que Deus criou, como nós já falamos, as leis universais, os planetas, o universo como um todo, as criaturas que foram criadas e pensadas para funcionar de fato de maneira natural e em harmonia. Então, Deus, esses atributos que nós demos a Ele, são sim completos na nossa visão humana, mas à medida que a gente for evoluindo, isso vai ficar insuficiente. Nós vamos estar trazendo outros atributos para Deus que os nossos sentidos hoje não conseguem elaborar, mas que nós, à medida que formos evoluindo, vamos entender ele de forma mais completa, cada vez mais. Dito isso, eu gostaria de entrar num assunto sobre o panteísmo e perguntar ao nosso irmão Júnior.
Júnior, na pergunta 14 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Essa é boa, viu, Júnior? Então, Neto, só explicando um pouco sobre o panteísmo, trazendo para a etimologia da palavra que vem do grego, né? Pan é tudo e Theos é Deus. Seria, então, nessa crença do panteísmo, eles acreditam, né, os panteístas acreditam absolutamente que tudo e todos abrangem um Deus completo. Ou seja, se fosse assim, respondendo essa pergunta, né, Kardec traz no Livro dos Espíritos, dizendo que se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não poderia ser ao mesmo tempo uma ou outra. O que quer dizer isso? Os panteístas acreditam que tudo é o Deus, a natureza, o universo, o cosmo, enfim, tudo seria um Deus abrangente. Então, não existe, né, como essa definição ela cai por terra, porque não existe a questão da causa e o efeito. Deus, então, seria tanto o efeito quanto a causa. E a gente já verificou, né, também trazendo isso à tona no Livro dos Espíritos, que Deus é a causa primeira, é a causa primária. Então não pode ser a causa e o efeito. É como se fosse, Júnior, como se o universo fosse o corpo de Deus, não é isso? Isso mesmo, Cid. Então o panteísmo ele prega que tudo é Deus, né? As estrelas, o universo, o cosmo, de uma forma geral, tudo seria o Deus. Entretanto, sabemos que, na verdade, essas são criações de Deus, né? É como a obra e o autor, são distintas. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, ainda na primeira parte, Kardec ele vai discorrer suas perguntas sobre o mundo corpóreo. E ele começa perguntando aos espíritos em relação ao mundo, a Terra ser o único planeta habitável. Ele é direto em sua pergunta e pergunta: o planeta Terra é o único planeta que existe um mundo corpóreo, existe uma vida orgânica no universo? E aí os espíritos vão responder que não, que seria muita arrogância do homem imaginar que no universo infinito, como nós já dissemos anteriormente, universo que tem milhares e milhões de planetas e milhões de galáxias, somente um pequeno planeta Deus colocaria para existir uma vida material, uma vida orgânica. E o próprio Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, existem sim outras formas de vida, existem sim outros planetas habitáveis e habitados pelo universo. Os espíritos ainda respondem no Livro dos Espíritos que todos os planetas do universo são povoados, seja por vida orgânica, seja por uma vida corpórea, como Kardec chama, ou simplesmente por vida espiritual. Então, nada foi criado à toa no universo. Então, todos os corpos celestes e tudo que foi criado por Deus tem uma finalidade. Então, nada é desperdiçado. Tudo, sim, é povoado. Seja por uma vida orgânica, repetindo, ou por um mundo simplesmente espiritual, por uma vida espiritual. Os espíritos ainda continuam falando sobre o princípio vital, que é aquilo que dá vida orgânica à matéria. E ele vai falar qual a diferença entre o homem e os animais, qual a diferença entre o homem ou entre os animais e a matéria inanimada. Aí os espíritos vão explicar. Entre um ser vivo, animado, e a matéria inanimada é a presença do princípio vital. É isso que vai dar vida àquele ser. E aí, entre o homem e o animal, ele vai falar, eles vão explicar também para Kardec. O Kardec, como muito didático que ele era, ele sempre vai continuar perguntando: é o instinto que diferencia? É a inteligência? E os espíritos vão respondendo durante as perguntas. O instinto é uma forma de inteligência também. Então, sim, os animais têm o instinto, o homem também tem instinto. Então, não seria a inteligência, já que o instinto é uma forma de inteligência. O que diferenciaria? Seria o sentimento, seria a questão da fala, uma inteligência mais elaborada que o homem tem, que os animais já não têm. O instinto por si só seria o aspecto dos animais e do homem, mas para o homem teria algo a mais, que seria essa inteligência.
E aí os espíritos vão continuar discorrendo sobre esse assunto, mostrando que existe uma inteligência no homem que é diferente, que o diferencia. E qual a grande semelhança? O corpo físico irá voltar à natureza, tanto dos homens quanto dos animais, voltará a este mundo, ou seja, o que eles falam, os corpos irão apodrecer, os corpos irão voltar à natureza em sua essência, matéria, mas o espírito do homem irá ir para outras instâncias e irá sempre continuar a sua evolução, que é o tema do nosso próximo capítulo. Ele vai discorrer sobre a vida espiritual, sobre o mundo espiritual. Então, Neto, isso mesmo. Nesse capítulo, né, o princípio vital, ele traz só a diferença do que são os seres orgânicos e inorgânicos, né, que são aqueles que possuem vitalidade e aqueles que não possuem vitalidade. E na pergunta 60 do livro, a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos seriam as mesmas forças? E aí Kardec traz a resposta que sim, que a lei de atração é a mesma para todos, tanto para os corpos orgânicos e para os inorgânicos. Na pergunta 61, é questionado se há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos. Né? A matéria sempre vai ser a mesma, mas nos corpos orgânicos ela vai estar animalizada. E na pergunta 62, qual é a causa dessa animalização da matéria? Essa causa, a gente sabe que é o princípio vital, aquilo que vai promover a vida, que são desses elementos orgânicos. Aí a gente vai analisar também que tem um tema importante falando sobre a vida e a morte. Se a gente analisar a vida e a morte, são dois temas profundos. O que é a morte do ponto de vista da doutrina espírita? É o esgotamento dos órgãos. A cessação do movimento de uma máquina desorganizada faz com que essa máquina pare e deixe de funcionar. Então, nesse momento, o espírito, ele encerra ali a sua encarnação. A gente vai perceber que por que tem alguns órgãos que são chamados importantes? O coração, por exemplo, quando há uma lesão importante no coração, há o cessamento da vida. Na medicina, nós temos o chamado triângulo da vida, que é composto pelos pulmões, coração e rins. Ali nós temos a circulação, a filtração, a respiração. São situações essenciais para a vida orgânica. Então, quando algum desses órgãos, entre outros, né, que são chamados órgãos-alvo ou órgãos importantes, eles são imensamente lesados, essa máquina vai parar de funcionar. E vai ocorrer então a morte orgânica. Nós vamos saber que a morte ela tem várias causas, não só o esgotamento desses órgãos, mas também pode ocorrer através de uma enfermidade, como pode ser um acidente brusco. O que acontece, né, com esse espírito que é vítima de uma morte brusca? Os órgãos, quando ainda têm a vitalidade, eles vão levar um tempo para poder cessar aquela vitalidade. E, de alguma forma, o espírito vai se desprender. Tem uma frase que fala que é muito fácil morrer, difícil é desencarnar. Porque morrer a gente perde a vida física, mas desencarnar, que é desligar-se desse mundo material, é o grande desafio contemporâneo, porque a maioria de nós ainda vive presa a esse mundo material. Quando a gente não tem o apego, que é a nossa chave, a ideia-chave do momento, nos apegamos às coisas, de outras vezes nos apegamos a pessoas, a fatos. E ali ficamos presos, interligados, dependentes daquela situação. Quantos pacientes existem que estão para desencarnar, mas lutam para permanecerem na vida física? E a gente vai perceber que é interessante o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento dessas relações da vida e da morte, da vida humana, da vida espiritual. Desenvolver a consciência de que nós somos espíritos, né? Porque quando nós temos essa consciência de que somos espíritos,
nós vamos ter uma vida menos material, menos grosseira, menos apegada. E aí a gente está preparando a mala para viajar. Como tem uma música de Milton Nascimento que fala que o trem que chega é o mesmo trem que parte. E um dia esse trem vai parar na nossa estação e a gente vai ter que partir. Então o fenômeno da vida e da morte é um enigma a ser conhecido, a ser digerido em nossa consciência, para que nós tenhamos aquilo que se chama educação para a morte. Nós ainda, enquanto seres humanos, não estamos educados para a morte, porque psicologicamente ainda não temos uma estrutura para as perdas, né? Para perder o ente querido, que a gente sabe que não se perde definitivo, de partir desse mundo para o outro. Será que você estaria pronto para desencarnar, se fosse desencarnar agora? O que haveria além desta barreira que seria essa fronteira entre a vida humana e a vida espiritual? E à medida que a gente prepara o próprio espírito, que a gente faz o bem, como diz o Espírito Emmanuel, à medida que a gente faz o bem, a gente avança, porque a gente vai entender que a vida real é a vida do espírito. Mas isso não é um fanatismo, nem um exercício de partir logo para a vida espiritual. Nós partimos no devido momento, mas devemos aproveitar a nossa existência na Terra o máximo possível. Como diz uma música, como diz uma frase, nós devemos rir, brincar, sorrir, né, chorar, enquanto o espetáculo está presente. Mas vai chegar o momento que vai encerrar o espetáculo, os aplausos vão ser encerrados e as cortinas vão se fechar e vai ser o momento de partir. Isso quem determina é a nossa programação reencarnatória, como também as nossas escolhas. Nossa existência humana é como uma vela acesa. Existem pessoas que acendem os dois lados da vela e vai consumir energia muito mais rápido. E existem pessoas que acendem apenas o lado único da vela e vai consumir à medida que for necessário dentro de um ciclo normal. Mas existem outras pessoas que extravagam a existência, né? Abusam muito dos prazeres, bebem, fumam, estragam a reencarnação e aí evidentemente comete o suicídio pacífico. E a gente vai perceber que a reencarnação é valiosa. Enquanto puder aproveitar, como diz o Espírito Sheila, os minutos na existência valem ouro. E a gente tem que aproveitar cada minuto, porque nesta época de grande transição planetária, como dizem os espíritos superiores, cada segundo vale ouro. Porque tem muito espírito aí na fila, querendo reencarnar, querendo aproveitar esse momento grandioso de transição. Então fica a dica para todos nós, que esse fenômeno da vida e da morte é aprendizado. E deveremos nos educar para a morte, não chamando a morte, mas aproveitando a vida, porque a morte é apenas uma metáfora, digamos assim, do ponto de vista espiritual. Para dizer melhor, é uma grande transformação. É como sendo a lagarta e a borboleta, que através do casulo, que é essa transição, ela parte de uma vida rasteira, que é a vida humana, para se tornar um ser que vai voar na direção do infinito. Aproveitar a reencarnação é o melhor propósito, é a melhor ideia do ponto de vista espiritual. Não perder um segundo da nossa encarnação e saber que fazer o bem é o nosso único objetivo aqui na Terra. Bom, gente, e finalizando esse primeiro livro, do Livro dos Espíritos, né, que o Kardec divide ele em 4 livros, ele vai falar um pouco sobre essa inteligência e esse instinto. Para isso eu até abri o meu Livro dos Espíritos aqui, para a gente ir consultando algumas perguntas. E o Kardec começa perguntando aos espíritos, primeiro, em relação à inteligência
ligado ao princípio vital, como o Júnior falou sobre o princípio vital. A inteligência é um atributo do princípio vital e os espíritos vão falar que não necessariamente, porque as plantas elas têm o princípio vital, por exemplo, e as plantas não pensam, as plantas não se comunicam como nós, não têm essa inteligência desenvolvida como os humanos têm. Então não é necessariamente ligado a inteligência ao princípio vital, à vida orgânica em si. E aí ele vai falar sobre diversas categorias que ele poderia colocar os seres orgânicos, dividir os seres orgânicos. A primeira categoria seriam os seres inanimados, constituídos de matéria, sem vitalidade e sem inteligência. E aí ele vai falar que são os corpos brutos, por exemplo, uma pedra. A segunda categoria seriam os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência, como nós falamos, por exemplo, as plantas. Não sei se vocês concordam comigo. E a terceira categoria, os animais pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Ou seja, qual seria a grande diferença do homem, então, em comparação aos animais, em comparação às plantas, que também têm esse princípio vital? Seria esse princípio inteligente que vai dar ao homem a capacidade de pensar, vai dar ao homem a capacidade de evoluir também por essa área que as plantas não têm e os animais também não têm. Então, os espíritos, eles são bem didáticos quando respondem a Kardec essa pergunta. E aí eles vêm dizer, depois Kardec pergunta, então qual a fonte da inteligência? E aí eles vão responder, já o dissemos, a inteligência universal, seria uma inteligência coletiva, digamos assim. E isso tudo a gente vai perceber que volta a explicar aquilo que nós falamos lá no começo, quando Kardec perguntou sobre Deus. Aquilo tudo já está sendo explicado aqui agora. Não sei se vocês vão concordar comigo. À medida que a gente vai entendendo essas perguntas, na medida que a gente vai aprofundando mais sobre o debate, vai percebendo por onde Kardec está levando o seu raciocínio, vai fazendo a gente se aproximar cada vez mais de Deus, porque está fazendo a gente entender a sua criação, está fazendo a gente entender o que diferencia o homem dos outros seres vivos, a gente entender o mundo que a gente vive, qual a importância do planeta Terra, a importância de uma evolução espiritual, e isso faz com que a gente entenda Deus, de certa forma, cada vez mais. Então volta de novo ao começo do nosso debate de hoje, que foi falando sobre Deus, não é? E aí ele vai falar novamente sobre o instinto, sobre a inteligência. E aí, o final eu achei muito interessante, quando Kardec pergunta aos espíritos por que a razão não é sempre um guia infalível. Porque somente o fato de eu ser um ser pensante, pensar em alguma coisa, e eu tenho que seguir aquilo que eu pensei como se tudo fosse dar certo. Porque isso nem sempre dá certo, não é? E aí os espíritos vão responder por algo muito simples, por conta do egoísmo e do orgulho humano. Então não é somente o fato de sermos seres inteligentes que vai fazer todas as decisões que nós tomarmos ser a melhor decisão do mundo. Não, vai ter também os meus defeitos embutidos. Por isso, o interessante, o completo que os espíritos vêm mostrar para Kardec é que o homem não é somente matéria, também é algo espiritual. Então, esse corpo aqui está sendo animado, além do princípio vital, do princípio inteligente que ele falou aqui agora, por um espírito, por um ser à parte da matéria. Então, o meu espírito é que vai mostrar também os seus defeitos, as suas qualidades, e as minhas decisões, as minhas atitudes vai estar influenciadas por esses meus defeitos, por essas minhas qualidades também. Por isso, nem sempre a gente vai falar, tudo que a gente fizer vai ser o correto. Nem sempre o caminho que eu resolver trilhar vai ser aquele caminho completo e tudo mais. Eu achei muito interessante o Kardec encerrar esse capítulo, esse livro, seguindo esse raciocínio. Muito bem. Então agora, as nossas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, ao nosso debate espírita. Concluir dizendo um pouco sobre a vida e a reencarnação, que possamos aproveitar ao máximo a vida com o objetivo de compreender os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos sobre a evolução. Falar um pouco também sobre a reencarnação, dizendo que é a oportunidade dada por Deus para que possamos evoluir. Com isso, muita paz. Gostaria também de agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que participaram conosco dessa doutrinária. Agradecer lembrando de Deus, falar um pouquinho sobre Deus, nosso Pai,
E tudo que nós estudamos hoje, Kardec se dedica tanto no início do Livro dos Espíritos a nos fazer compreender um pouco mais dele, um pouco mais sobre os seus atributos, sobre a sua essência, e que nós possamos nos dedicar a esse estudo, que nós possamos nos dedicar como Cristo e como o Júnior lembrou muito bem, aos ensinamentos de Jesus, a nossa transformação espiritual, a nossa transformação moral, porque assim nós estaremos aproveitando de fato a oportunidade da vida, nós estaremos nos transformando espiritualmente, deixando essa vida melhor do que entramos, deixando esta oportunidade, aproveitando ao máximo esta oportunidade, aproveitando também ao máximo as próximas oportunidades que virão, as próximas encarnações. E lembrando sempre do último atributo a Deus que Kardec dá, que os Espíritos explicam nesse Livro dos Espíritos, que Ele é soberanamente justo e bom, como Cristo sempre nos ensinou, que o nosso Pai é misericordioso, é amor, que possamos trabalhar todas essas virtudes dentro de cada um de nós. Muito obrigado, muita paz. Nós queremos agradecer a todos pela participação. Muito obrigado, nosso irmão Júnior, nosso irmão Neto. Obrigado aí pela participação nesse debate espírita, em que estamos homenageando o Livro dos Espíritos neste mês de abril de 2020. E queremos pedir a você que se inscreva no nosso canal, na rede social, nosso Instagram, Centro-Esp Boa Nova, Centro Espírita Boa Nova, pelo canal do YouTube e Facebook. E só nos resta agradecer, chegamos ao final do debate, né? A gente deixa aí como um incentivo para o estudo de O Livro dos Espíritos, essa obra magnífica, que é uma filosofia espírita, e mostra para nós o valor da nossa existência, muito bem falado aqui pelos nossos companheiros. A você que nos assiste, nós deixamos como conclusão final as nossas ideias de que a vida tem o valor que nós damos. A vida é tão importante quanto o maior patrimônio que nós temos. A gente vai perceber que vale a pena viver, vale a pena amar. Nós somos espíritos imortais, viajores da eternidade, na esteira do tempo, estamos em busca da nossa evolução. E não deixaríamos de lembrar neste momento da figura de Jesus. E recordamos de que certo dia, quando o velho Simeão apresentando o menino Jesus, que foi trazido ao templo, ele tomou Jesus, menino, nos braços, e como ele era um homem cansado da vida humana, das mesquinharias, das ironias dos homens e da sombra da ignorância, o velho Simeão tomou o menino Jesus e ergueu no espaço. E olhando os céus, ele disse: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Jesus é a representação do amor máximo. E deixaremos a reflexão de que muito sereis conhecidos, os meus discípulos serão muito conhecidos por muitos se amarem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós realizamos este trabalho, meus queridos amigos, convidando você que nos assiste, que está em casa, através do smartphone, do tablet, do computador, pelas vias, pelas redes sociais, para que você não somente estude a doutrina, mas que tenhamos também a força para colocar em prática, porque é importante a vivência dos ensinamentos de Jesus. O nosso grande abraço. E até o nosso próximo encontro. Fica aí a nossa mensagem. Lembrando a frase do Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E a frase de Jesus: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Muita paz, muito obrigado.